Boa tarde, eu sou Marina Elise, Mari. Eu trabalho na Wits Games há vários anos, atuo como líder de equipe, produtora, especializada em game design. Eu sou responsável por gerenciamento, documentação e implementação de mecânicas dos vários jogos que a gente produz. Eu também participo do acompanhamento, do desenvolvimento, alinhamento de diretrizes e, em geral, eu costumo servir como meio termo entre os vários membros da equipe conforme a gente desenvolve o projeto. É, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de trabalhar com esse projeto que a gente está expondo agora, o Between Love and Uprising. Considero de que é uma oportunidade excelente de a gente expor nossa cultura brasileira para o mundo e trazer um pouquinho do nosso Brasil para tantas pessoas. E eu espero de que através dessa apresentação eu possa também trazer para quem estiver vendo um pouco mais sobre como que foi o processo de desenvolvimento desse projeto, que eu tenho bastante carinho e eu espero de que talvez no final vocês também possam ter algum carinho e apreço por tudo que a gente aqui, a equipe da Wits Games, produziu ao longo desse período. Aqui eu resolvi dividir mais ou menos a apresentação em 3 partes, considerando tudo que a gente trabalhou. Eu não vou conseguir entrar nos mínimos detalhes de tudo, mas talvez indo por partes assim eu consiga explicar um pouco de tudo. Então, a primeira parte eu vou apresentar as ferramentas de trabalho, como que a gente que a gente usa para desenvolver o projeto no nosso dia a dia, tanto no Between Love and Uprising, quanto todos os projetos que a nossa equipe produz, né? Em seguida, eu vou entrar em detalhes sobre a estruturação do projeto, como que a gente costuma encarar ao começo de um projeto, que, na minha opinião, é a minha parte favorita e talvez a mais interessante, porque é o mais volátil, onde tudo pode mudar e nada está fixo ainda. E por fim, o acompanhamento do projeto, que vai desde o desenvolvimento até a entrega dele, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa tomar cuidado para garantir de que a qualidade vai estar de acordo. Então, se vocês vierem comigo, eu vou poder passar um pouquinho de cada parte. Então, vamos lá. Primeira parte são as ferramentas de trabalho, como eu disse. Basicamente, é tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Com as mais variadas finalidades, seja desenvolvimento, seja comunicação. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira que eu vou apresentar não é necessariamente a mais importante, mas para a nossa equipe talvez seja a mais presente, que é o Discord. Ele é uma solução para comunicação. Eu acho que bem provável de que quase todo mundo que tem algum convívio na internet já conhece, de alguma forma ou de outra. Ele é muito usado como uma ferramenta de comunicação para pessoas que jogam jogos, né? Mas, particularmente na nossa equipe, a gente usa no trabalho também, porque tudo que ele oferece é muito útil pra gente. Ele é fácil de manusear, ele é acessível, como que muitas pessoas usam fora do trabalho, é muito fácil de entender como ele funciona, de se localizar nos canais de voz, nos canais de texto. E ele é simples, não tem ferramentas demais, ele serve o propósito que é facilitar a comunicação, diferente de outras ferramentas que são mais robustas, mais difíceis de usar. Ele é gratuito também, o que é muito útil. Aqui na imagem eu tirei um pequeno print dos canais que a gente usa, não todos, na verdade, só alguns deles, que são vários canais de texto. A gente tem um canal de cafezinho que a gente usa para comunicação fora do serviço, out of context, em que a gente guarda algumas frases memoráveis. Daily Team, que a gente marca um registro de como que foi o progresso do dia. Daily Production, que é para a comunicação mais específica da equipe de produção, diretores e produtores. O canal Empresa, que é para anúncios. Jogatina, que é para comunicação a respeito dos playtests variados que a gente faz. E Office, que é para comunicação em texto quando a gente está em call,
realizando o nosso trabalho no dia a dia. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o Notion. Ele é uma ferramenta excelente para documentação e organização. Ele também é gratuito, apesar de ele ter um serviço premium. Quase tudo que a gente precisa dele não é necessário uma assinatura, o que facilita bastante. Ele é onde a gente costuma registrar as tasks do nosso trabalho, distribuir, alinhar quem que é responsável pelo quê, qual que é o prazo de entrega de cada parte. Aqui no Print tem algumas das tasks do projeto, como o bloco de backgrounds, que é os fundos ilustrados, bloco de cenas, tem a tag de hot, que indica roteiro, que basicamente indicaria de que nessa semana os roteiristas deveriam trabalhar nesse bloco de cenas. Não tem um print aqui, mas caso alguém clicasse aqui, abriria uma janela maior mostrando o que são essas cenas do bloco 1. Enfim, e cada pessoa pode vir aqui e ajustar o status da task, como se está em progresso, se está terminada, se está começando, a data de entrega também, e todo mundo consegue ver, então é muito fácil de acompanhar o progresso do jogo. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o Google Drive. Existem muitas ferramentas de armazenamento, mas essa daqui é a que a gente escolheu para usar. Ele, assim como todas as outras que eu listei até agora, ele oferece um generoso serviço gratuito de armazenamento de dados. O principal motivo da gente usar o Google Drive é a facilidade de sincronização e compartilhamento que as ferramentas dele oferecem. Então, apresentações de PowerPoint, documentos do Word, tabelas do Excel, todas elas podem ser modificadas em tempo real por múltiplas pessoas e a sincronia é 100%. Todo mundo consegue ver exatamente o que um está fazendo e isso é muito bom para garantir de que não vai ter qualquer erro de alguém enviou um arquivo e substituiu por outro, coisas similares. A gente usa também para armazenar todo tipo de asset que a gente produz para o jogo, recurso, imagens, textos, áudios, builds do jogo. Então, o fato de que a gente consegue unificar tudo torna muito fácil de se orientar. Aqui no print é possível ver a pasta uma das pastas do projeto do Love no Uprising, com alguns documentos visíveis e algumas das várias pastas, como screenshots, material gráfico similares. Outra ferramenta que essa daqui acho que é a que eu mais gosto pessoalmente, de que é o Miro, de que ela é mais específica, ela é uma ferramenta para planejamento e ideação. Basicamente, ele é como uma grande prancha branca, uma prancheta de anotações em que a gente consegue escrever e colocar imagens e criar conexões entre elas. A gente usa de várias formas diferentes. A gente projeta interfaces de jogo através delas, pré-visualizando antes de implementar, por exemplo, o fluxo de telas das coisas, né? Por exemplo, tela de início do jogo, que progride para seleção de opções, para continuação. Ou então, como este print em particular mostra, e que eu acho que é mais relevante para o Between Love and Uprising, a conexão das cenas do jogo em um fluxograma, porque uma visual novel ela é constituída por vários galhos diferentes, escolhas que você faz que levam a caminhos diferentes e cenas diferentes. Então, com o Miro, a gente consegue facilmente visualizar como as coisas se conectam entre si, onde que começa, onde que acaba. E assim como o Google Drive, ele, diferente de algumas outras ferramentas que a gente testou, tem uma facilidade muito grande de permitir colaboração, que as pessoas conseguem editar e arrastar as coisas enquanto a gente conversa, para facilmente entender como que está sendo o fluxo do jogo. Por fim, a ferramenta que eu acho que talvez seja a mais importante para o Between Love and Uprising em si é a engine que a gente escolheu desenvolver o projeto, que é a Unity. A gente já tem a tradição de desenvolver projetos nela por vários motivos.
Ela é uma ferramenta muito versátil, ela serve para projetos 2D, projetos 3D. Ela tem muitos plugins e add-ons, tem uma comunidade rica que está sempre produzindo conteúdo adicional para ela. Ela é muito escalável, então é fácil de começar com uma coisa pequena e aumentar de tamanho, ou vice-versa. E como que é uma ferramenta muito popular, tem uma documentação extensiva de todas as ferramentas que são usadas nela. Então, independente do jogo, a gente geralmente prefere trabalhar com a Unity por causa disso, por causa dessa facilidade toda. Então, mesmo sendo uma visual novel, que a princípio pode parecer que não usa tantas ferramentas, acaba valendo bastante a pena. Justamente por causa de todo o suporte que a engine oferece. Bom, chegamos à parte 2, que é a estruturação do projeto, que agora eu vou falar mais especificamente a respeito do Between Love and Uprising e como que a gente planejou ele. Não é exclusivo dele, basicamente a gente seguiu a metodologia que a gente costuma seguir para outros projetos que a gente realizou de visual novel, com a principal diferença sendo o escopo, como eu vou apresentar daqui a pouco. Aqui tem um quote que eu acho muito interessante, não perca tempo à espera da inspiração. Comece, a inspiração irá encontrá-lo, que eu acho de que é uma citação de que se aplica muito bem para criação de projetos como um todo. Então, basicamente a semente de qualquer projeto que a gente realiza, seja novel, seja outros gêneros, começa com um documento de direção criativa, que é um documento que especifica basicamente qual que é a ideia do projeto, o que, que ele é para ser, quais que são os detalhes dele, qual que é o gênero dele, qual que é a ideia dele, o que, que o jogador tem que sentir jogando ele. Geralmente tem algumas sementes de roteiro, não com detalhes, não é uma coisa escrita a pedra. Nós inclusive temos uma separação entre os elementos negociáveis e os não negociáveis. Então, algumas coisas podem mudar, outras são fixas. No caso do Between Love and Uprising, a gente tinha desde o começo a ideia de trabalhar com essa coisa cultural, e a Inconfidência Mineira era um período histórico muito importante, muito interessante do Brasil, que a gente não queria largar a mão de forma alguma. Assim como o gênero em que um simulador de encontros, romance, é uma forma do jogador conseguir ter um vínculo emocional com essas pessoas, essas experiências e vivências. Então são coisas que a gente não queria mudar. Em seguida, a direção criativa é realizada pela equipe de direção. E em seguida, eu como produtora, junto com a equipe de roteiristas, a gente começa a trabalhar em alguns documentos de propostas de roteiro, em que a gente trabalha em cima da direção criativa para começar a desenvolver várias possibilidades de como que o jogo pode ser feito, o que, que acontece nele, enfim. Aqui esta imagem vem de uma proposta bem próxima da final. Temos aqui em cima a lista de personagens, que acabou sendo os personagens romanceáveis no jogo final mesmo. O Tiradentes, a Hipólita, a Bárbara, o Joaquim. Como podem ver, um dos personagens da direção criativa, Tomás Antônio Gonzaga, acabou não passando por vários motivos, discussões internas que a gente conversou, acabando achando que seria mais interessante distribuir de outra forma. Isso é normal na produção de qualquer jogo. Em seguida a gente trabalhou aqui, nesse print ele mostra os temas de cada rota, qual que é o arquétipo que um personagem deve desempenhar. Então, Tiradentes como essa figura, a face da Inconfidência, né? A gente acabou escolhendo encarnar nele o arquétipo do herói, do protagonista, sonhador, revolucionário. E aí aqui tem algumas decisões dos finais, em que é possível ver alguns dos finais, incluindo um que não foi pro jogo final, como ele tá tracejado aqui. E, novamente, isso é super normal, faz parte do processo de desenvolvimento do jogo, então acho que é interessante compartilhar isso, de que nem tudo que a gente começa vai estar igual no final, e o desenvolvimento é orgânico. É importante mais ter uma direção e a gente saber por que, que a gente mudou qualquer coisa que a gente mudou. Em seguida tem o escopo,
todo projeto nosso sempre começa com um escopo muito bem decidido. É muito importante saber qual que é para ser o tamanho do jogo, desde o momento da concepção dele até o final. Então, por exemplo, desde o começo a gente sabia de que o jogo deveria ter 100 mil palavras, deveriam ter 10 bustos de personagens e 12 cenários. Então, trabalhando em cima disso, isso é um elemento que vem na direção criativa, geralmente não negociável, a gente da equipe de produção, eu como líder de equipe, ajudo a distribuir essas coisas e saber como que a gente vai trabalhar nesses recursos. Então, por exemplo, uma visual novel com 5 personagens namoráveis, a gente decidiu de que a gente dividiria em mais ou menos 6 partes, sendo uma parte uma rota comum a todos os personagens, que é o começo do jogo, e em seguida uma parte igual distribuída para cada rota. Esses números não são obviamente absolutos, mas eles são uma diretriz muito próxima do final. Então, por exemplo, às vezes o jogo vai chegar na conclusão com 95 mil palavras, ou às vezes com 110, porque é algo que pode mudar muito com revisões, com ajustes, adições, remoções. Então, mas a gente tem uma noção geral e uns 95% precisa do resultado final. Em seguida, no caso das novels especificamente, uma das coisas mais importantes é os painéis de referência que a gente desenvolve. A equipe de produção junto com a equipe de roteiro trabalha junto para montar o que a gente chama de painéis, que são uma série de slides visuais mesmo, explicando como que cada personagem, cada cena, cada background precisa ser. Porque quando os artistas do jogo forem desenvolver, eles precisam entender como que uma coisa deve ser, por que que ela deve ser e qual que é o propósito. Então, no caso do Between Love and Uprising, a gente fez um extensivo estudo histórico sobre a moda da época. A gente encontrou várias referências de séries que replicam a vestimenta da época, pinturas, descrições de textos históricos, qualquer coisa que nos ajude a contextualizar melhor. A gente tenta deixar isso claro para os artistas. Aqui tem na imagem o painel do Joaquim, um personagem de que é um sedutor cafajeste. É explicado como que ele é, então ele tem uma postura confiante, porque ele é para ser esse sedutor, né? Então as roupas dele são usadas, porém elegantes, porque dentro de história ele é um personagem de que ele finge ter uma nobreza de que ele não tem mais. Então tem algumas opções também, como alguns detalhes sugeridos, que obviamente o artista tem uma visão própria e ele tem uma certa liberdade, né, para trabalhar em cima, respeitando o arquétipo. Então, é importante de que essa clareza e comunicação entre os dois lados seja sempre presente para garantir de que tudo está sendo comunicado corretamente. A gente faz os painéis, então, de tudo que é os elementos artísticos do jogo. Os backgrounds, os personagens, as cenas ilustradas, a interface. E aqui eu trouxe um exemplo da transformação, desde o painel de cena. É uma das cenas que eu acho mais bonita. Em que aqui nós temos um painel de cena com o nome da cena, o que está acontecendo na cena, quais que são as variações de frames em cada cena, porque como uma visual novel, cada CG tem vários frames diferentes, que são pequenas variações da mesma arte. E aqui o resultado final, como vocês podem ver, tá seguindo o ângulo e a pose, como na referência 1. E aí tem as variações adicionais do noivo chegando. Enfim, é bem interessante. E em seguida, aqui indo mais pra parte tanto de game design quanto narrativa, já que é muito difícil divorciar os dois num jogo de visual novel, nesse gênero, em que a história é tão vital. Aqui temos o que a gente chama de estrutura construída no Miro, aquele software que eu falei mais cedo, em que a gente tem basicamente todas as cenas do jogo dispostas em fluxograma, em que a gente consegue controlar basicamente como que as coisas se conectam. Isso daqui é a rota comum.
Cada bloquinho é uma cena, a gente especifica quantas palavras mais ou menos cada cena tem, varia. Então, por exemplo, aqui tem cada um desses conjuntos de fluxo verticais é um dos galhos da rota comum, que a gente chama, composto por 3.000 palavras. Aqui no próximo slide eu consigo mostrar com um pouco mais de detalhes, em que, por exemplo, a gente atribui a esses blocos verdes elementos de controle de variável do jogo, que é uma parte mais mecânica, aumentar o afeto, controlar, garantir se o jogador já viu uma cena ou não, se ele interagiu com o personagem ou não, porque essas variáveis vão influenciar no roteiro e as coisas não são divorciadas. Então, por exemplo, se o jogador já conheceu um personagem antes, a gente precisa lembrar disso para garantir que, caso ele se encontre novamente, ele não vai se apresentar, ele vai reconhecer o jogador como sendo alguém que ele já viu antes. E aí, quando acontece uma escolha, geralmente cada escolha vai levar para uma cena diferente, que é um bloco diferente, que eventualmente podem convergir para uma mesma cena, dado as devidas alterações. Os personagens tendem a lembrar o que você escreveu para eles. Então a gente registra isso para usar depois. Tem muito mais coisa que daria para mostrar, mas eu acho que é mais interessante a gente progredir. Então vamos lá. Agora eu vou comentar um pouco sobre o acompanhamento do projeto, que é uma parte mais de produção, que lida com como que a gente desenvolve ao longo do tempo o projeto. Tem uma frase aqui que eu gosto também bastante: a criatividade não espera pelo momento perfeito, cria os seus próprios momentos perfeitos a partir dos momentos comuns, que eu acho que é muito relevante para o desenvolvimento dos projetos, em que criar é fácil, mas garantir de que as pessoas vão ver a sua criação é o mais difícil. Então, como que a gente faz com que isso aconteça? Basicamente, a gente tem vários métodos que a gente usa para alinhar e registrar o progresso do projeto. Eu tirei alguns prints, cada um de uma ferramenta diferente, para apresentar isso para vocês. Aqui no print da direita tem uma mensagem minha no Discord que lista o cronograma da semana. Basicamente eu marco todos os membros da equipe e deixo claro qual que é a agenda da semana. Por exemplo, nessa semana nós fizemos um total de 3 reuniões para conversar sobre o projeto. Na segunda-feira, na quarta e na sexta nós fazemos um alinhamento para ver como que estão as coisas, distribuindo as tarefas. Na quarta-feira a gente faz uma jogatina, que é um playtest de algum jogo. No caso pode ser o próprio Lavendo Uprising mesmo. Muitas vezes a gente testou ele, como eu vou comentar mais pra frente. E depois de distribuir essas tarefas, a gente fica disponível para comunicação, para conversa, para conseguir desenvolver o projeto em conjunto. Aqui à esquerda tem na imagem superior um print do Notion. Isso daqui é um detalhamento de um daqueles blocos de cenas. Então, por exemplo, nessa semana pode ser que o artista responsável pelos backgrounds tenha recebido a task de desenvolver a sketchline de 3 backgrounds. Então, a task no Notion teria esses 3 checks aqui que permitiriam que todo mundo visse como que está o progresso atual. E por fim, a gente tem uma mensagem do Daily Teams em que cada membro da equipe, no final do dia, envia uma mensagem explicando o que exatamente fez durante o dia, pra gente conseguir todo mundo estar ciente do progresso das coisas, para lidar com adiantamentos, atrasos e qualquer outro ajuste necessário. Além disso, indo para as áreas específicas agora, na produção de roteiro, a gente usa justamente do Google Drive para escrever o roteiro do jogo, porque permite que a gente faça um loop de feedback muito rápido e fácil de entender. Então, por exemplo, aqui à esquerda do print a gente tem o roteiro da forma bruta, né, sem revisão ainda, o mais básico que a gente faz, o esboço. E à direita tem um comentário meu, bem bem informal mesmo, né? Porque
é mais fácil de a gente se comunicar dessa forma, em que eu ofereço alguns comentários, algumas sugestões de como que a gente deve fazer isso. Ah, apontamentos em geral, reações quando necessário. Quando eu achei algo engraçado aqui, eu deixei um comentário pra o roteirista saber de que causou a reação esperada, né? Então, a equipe de produção tende a fazer esse acompanhamento do roteiro. Em seguida, o roteirista faz os ajustes necessários. E depois, quando a gente põe no jogo, a gente ainda faz uma revisão adicional, quando várias outras pessoas oferecerem feedback. E, enfim, a gente faz esse loop continuamente indo e voltando no feedback, revisão, até a gente ficar satisfeito com o resultado final. A mesma coisa acontece com a área da arte. Então, aqui tem um print, por exemplo, na parte inferior de uma das nossas reuniões de alinhamento de arte, em que a gente reúne toda a equipe de arte, desenvolvimento de personagens, de backgrounds, de cenas, para conversar sobre, ver como que estão as coisas, fazer ajustes. Então, por exemplo, tem um exemplo bem específico de que alguns dos backgrounds estavam tendo um destaque que não estava ficando muito legal com os personagens, então a gente fez vários testes de como que a gente poderia ajustar isso, então a gente conversou com todo mundo, a gente decidiu, eu distribuí as tasks de revisão e em seguida em cima a gente tem uma mensagem mostrando os cenários ajustados. Então a gente está sempre fazendo essa continuidade de troca de informação, os artistas estão sempre mostrando o que eles estão trabalhando, eu estou sempre olhando, a gente está sempre conversando sobre e ajustando também. E por fim, a parte de programação, a gente realiza diversos playtests do projeto, que a gente chama, em que a equipe inteira, incluindo os playtesters dedicados, mas também roteiristas e artistas, né, para ter uma vasta gama de informações, se reúne para verificar como que tá o projeto, testar elementos específicos. Então, aqui, por exemplo, tem vários arquivos diferentes da pasta de builds do jogo. Playtest da Bárbara, playtest do Cell, playtest Blau Between Love and Uprising, dia 4/6, demo, Rota do Tiradentes, outro playtest do Cell, playtest do Joaquim, uma série de arquivos diferentes que a gente testou, um após o outro, de novo. E aí, depois de testar, a gente oferece feedback, aí a equipe de programação corrige de novo, conserta tudo, ajusta. Às vezes algumas features são decididas durante o playtest mesmo. E até chegar no resultado satisfatório também, como antes. Aqui tem uma imagem da planilha de feedback que a equipe de programação tem disponível para saber o que fazer. Então, por exemplo, a gente tem o feedback listado aqui numa tabela de Excel, em que cada pessoa pode notar o que observou durante o jogo, alguns erros, algumas sugestões, alguns lembretes. À esquerda tem uma listagem de opções, se está corrigido, em análise ou descartado. E então, quando o programador tem a task específica de trabalhar na revisão, a equipe tem esse tempo para trabalhar em cima disso e tem tudo bem detalhadinho para saber quando que uma coisa foi reportada, quando foi corrigida. E, bom, basicamente o projeto gira ao redor de seguir esses fluxos de produção de roteiro, produção de arte e produção de programação até finalizar ele. E eu acho de que eu consegui passar por, por todas as áreas de que a gente atuou. Espero de que tenha sido suficiente para dar um pouquinho mais de contexto. Acredito de que os membros da equipe de cada área vão conseguir oferecer mais detalhes sobre como foi trabalhar no Between Love and Uprising da parte deles, mas na minha perspectiva foi essa. Então eu trago aqui um agradecimento pela atenção de vocês, de terem visto tudo até aqui. Mais uma citação de que não se pode esgotar a criatividade, quanto mais se usa, mais se tem. E eu acho de que isso foi fundamental pro projeto do Between Love and Uprising, que é um jogo
muito criativo, com muitas ideias, com a união de muitas pessoas. Tivemos muita sorte de ter o apoio do edital para desenvolver esse elemento cultural. E eu trouxe algumas curiosidades, como algumas gracinhas que a gente encontrou ao longo do projeto. A primeira que eu queria comentar é sobre a Barba do Cobrador, que é um personagem secundário que aparece na rota do personagem Joaquim, de que ele aparece por uma cena, ele não tem nome, mas ele acabou se tornando tão bonito, graças ao trabalho dos ilustradores, de que ele se tornou um personagem considerado muito atraente pela equipe, com muitas pessoas perguntando se ele teria uma rota própria ou não. E a outra curiosidade que eu queria trazer de que a Francisca é uma personagem secundária, de que acabou roubando o coração de toda a equipe também, porque ela aparece em todas as rotas e ela sempre traz um humor tão característico e único e uma visão de mundo tão particular dela, de que todo mundo queria mais cenas dela. Então, bom, eu encerro a apresentação aqui, agradeço todos pelo interesse no projeto e atenção, e a gente espera de que Between Love and the Pricing seja um projeto que cause memórias boas em todos aqueles que jogam e acompanham também. Então, muito obrigada e até a próxima.